Quem não gosta de uma boa história de mistério, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre literatura policial e vou te dar muitas dicas de leitura para quem procura ótimos livros de suspense. A literatura policial é esse gênero literário que se concentra em crimes e investigações policiais. De uma forma genérica, o objetivo principal é resolver um mistério ou um crime, seja um sequestro, um assassinato, geralmente com um detetive ou investigador como protagonista. A trama pode incluir elementos de suspense, de mistério e de tensão, acompanhados de um enredo complexo, com personagens interessantes que devem resolver pistas, interrogar suspeitos e muitas vezes chegando a um final surpreendente. Quando a gente fala de literatura policial, automaticamente temos que voltar para a metade do século XIX, que foi a época em que Edgar Allan Poe escreveu Os Crimes da Rua Morgue. O Poe é considerado um dos primeiros escritores a explorar o gênero do romance policial, porque ele foi responsável por criar alguns dos elementos-chave do gênero, como o uso de detetives racionais e analíticos e o uso de técnicas de narrativa de suspense. Quer dizer, histórias de crime e de mistério já existiam na literatura, obviamente, mas foi Poe quem deu uma cara para a ficção policial, foi ele quem deu corpo para as histórias, com o perdão do trocadilho, e muita gente passou a desenvolver tramas de mistério a partir dos parâmetros estabelecidos pelo Poe. Inclusive, anos mais tarde, o próprio Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. Agora, quando a gente fala dos subgêneros da ficção policial, que são mais ou menos estilos criados a partir do gênero principal, falamos de vários estilos. Vou citar apenas alguns para vocês, como por exemplo, Whodunit, que eu acho que é o mais popular hoje em dia, é também conhecido como Quem Fez, e nesse estilo o leitor é convidado a adivinhar quem é o criminoso. A gente tem como exemplo maior desse estilo a grande Agatha Christie, até hoje campeã de vendas. Procedural, que é um estilo que se concentra nas etapas de uma investigação policial e principalmente com foco na ciência e na psicologia forense. Acho que os melhores exemplos desse tipo de ficção policial estão na TV, com séries que explodiram no começo dos anos 2000, como CSI, Law & Order, Bones, entre outras. Temos o noir, que é um estilo que retrata principalmente um ambiente sombrio e pessimista nas histórias. Foi um estilo que ficou muito popular nos anos 40 e 50 e foi uma espécie de resposta à popularidade de gêneros como o da Agatha Christie, o Whodunit, que não tinham tanta crítica social e apresentavam o mistério mais como um enigma a ser solucionado. Os pioneiros da literatura noir foram Raymond Chandler, grande fazedor de frases, inclusive, e o Dashiell Hammett, e eles criaram esses detetives que entraram para a história, o Philip Marlowe e o Sam Spade, detetives durões que foram bem retratados no cinema pelo inesquecível Humphrey Bogart. Temos também essa variante do noir, que é o noir nórdico, que é um estilo mais recente, vem lá da Escandinávia, lógico, é uma ramificação do noir que se desenvolveu naquela parte da Europa, com uma vibe igualmente tensa e melancólica nas histórias, muitas vezes apresentando crimes violentos e bastante realistas, e com detetives que costumam ser solitários, ter algum tipo de dependência, ou seja, não são super-heróis perfeitos. Gosto de dar dois exemplos muito bons desse estilo, que são os livros do Stieg Larsson, com a protagonista dele, Lisbeth Salander, e os livros do Henning Mankell, com histórias com muita crítica social, explorando temas como justiça, moralidade e os lados ocultos da sociedade e trazendo crimes tenebrosos. E Mankell dizia que ele se inspirava na vida real para criar esses crimes, então a gente conclui que, por mais chocante que a história venha a ser, a vida real é bem mais assustadora que a ficção policial. É claro que eu não poderia deixar de falar de Conan Doyle e seu Sherlock Holmes, claramente o personagem mais importante da ficção policial, aquele que popularizou o gênero e que era um super-herói da sua época, na verdade. Ele é esse detetive que soluciona crimes usando métodos científicos e lógicos, e ele enxerga muito além do que uma pessoa normal costuma enxergar. Ele vê os detalhes, ele é extremamente inteligente e brilhante, e ele consegue resolver as charadas mais difíceis que chegam para ele, geralmente surpreendendo o leitor no final das histórias. Eu acredito também que outra razão pela qual Sherlock Holmes é tão importante para a ficção policial é a capacidade que ele tem de se adaptar e evoluir com o tempo. Embora ele tenha sido criado lá em 1887, a imagem dele ainda é muito conhecida, ele é incrivelmente influente ainda hoje, e a gente continua vendo adaptações de livros, filmes e séries do Sherlock na televisão e no cinema, e então um personagem atemporal que entrou para a história da literatura universal. Para quem procura por dicas de leitura para conhecer melhor esse gênero, eu quero deixar a dica de 40 romances policiais clássicos para conhecer. O link tá aqui no card do vídeo, aqui em cima, e também na descrição e nos comentários. E nessa lista eu destaco livros como O Assassinato de Roger Ackroyd, que é o meu favorito da Agatha Christie, O Cão dos Baskerville, com Sherlock Holmes, O Sono Eterno de Raymond Chandler, que eu acho que é o mais famoso dele, e mais recentemente O Código da Vinci de Dan Brown, O Guerreiro Solitário de Henning Mankell e Os Homens que Não Amavam
narram as mulheres do inesquecível Stieg Larsson. Literatura policial é um gênero apaixonante e que está sempre sendo reinventado, e aqui, tanto no canal quanto nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre esse gênero, eu dou muitas dicas de leitura, então me acompanha no Twitter e Instagram, principalmente, para ficar sempre ligado em lançamentos e leituras legais de suspense e mistério. É isso, me digam qual a relação de vocês com a literatura policial, o que vocês acham desse gênero, qual o autor ou autora favorita de vocês. Escrevam aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Obrigada pela companhia, se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade aqui no Literatura Policial. Eu vou ficar por aqui, mas vejo vocês no próximo livro. Tchau!